Vamos, sem mais delongas, abrir a palavra do nosso Deus, queridos, no texto que estamos a fazer a exposição desde o domingo passado, que é a carta que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, escreveu a Tito, no capítulo 2, os versos 7 e 8. Capítulo 2, versos 7 e 8. E o nosso tema está aí projetado, comportamento do líder cristão. O comportamento do líder cristão. Coloquei aí parte 2, justamente porque já trabalhei a primeira parte na semana anterior, no domingo passado. Diz assim a palavra de Deus: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Meus amados irmãos, queridos, nós vimos na mensagem pretérita, na semana passada, duas atitudes que fazem parte do comportamento de um líder cristão. Nós vimos naquela oportunidade que o líder cristão, ele deve se comportar como modelo dos seus liderados. E vimos também que o líder cristão deve ter um comportamento que preza sempre pela verdade. Basicamente, foi a exposição do versículo 7, ou parte dele. E eu disse também na semana passada que não é fácil exercer o papel de liderança. Não é fácil. É claro que aqui eu estou me restringindo no âmbito da liderança cristã, mas não é fácil ser líder em nenhum aspecto. Porque vem uma carga de responsabilidade para aquele que está à frente. E na liderança cristã não é diferente. Sendo assim, a partir deste momento, nós vamos analisar mais duas atitudes que fazem parte do comportamento de um líder cristão. Isso posto, com a sua Bíblia aberta e a minha também aqui, no texto que acabei de ler, vejamos o que ele tem a nos falar ainda, acrescentando ao que já foi dito, repito, na mensagem passada. Nós percebemos que nesta carta, onde o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele escreve a Tito, ele, quando chega nesse ponto do capítulo 2, verso 7 e verso 8, ele mostra que o líder cristão deve se comportar de maneira séria e piedosa na instrução dos seus liderados, ou quando estiver instruindo os seus liderados. Note que Paulo diz assim: torna-te pessoalmente. É um chamado exclusivo, particular, é um chamado singular a Tito, aqui. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. E eu já expliquei isso na semana passada. Aí ele agora diz, no ensino, ou seja, quando você estiver exercendo a função de liderança, ensinando, mostra integridade, reverência. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, é justamente esta porção do texto que fala sobre o ensino íntegro, irreverente, que dá base para esse tópico que eu passo a desenvolver. Isto porque o apóstolo Paulo estava exortando a Tito para que, na qualidade de líder cristão, Tito agisse com sinceridade, com seriedade, quando ele estivesse ensinando aos seus liderados. Falando de outra maneira, o líder cristão, quando está exercendo a sua atividade de pregação, de ensino, de catequese,
Jamais ele deve se comportar como se fosse um animador de plateia, por exemplo. Como se fosse um humorista. Porque o que ele tem a dizer é muito sério. E por que não avançar um pouco, talvez até exagerando, e dizer, não pode se comportar como se fosse um palhaço. Porque, repito, o assunto a ser ensinado por ele, quando ele de fato está exercendo sua função, preso à palavra de Deus, é um assunto sério que não cabe brincadeira, dependendo do tema, principalmente que ele está a desenvolver. Porque geralmente os temas sérios e que trazem influência em aspectos relevantes da vida humana têm que ser transmitidos com seriedade mesmo, com firmeza. E o líder cristão, ele precisa se comportar semelhante aos profetas do Antigo Testamento, que chegavam diante do povo e com sinceridade e seriedade eles proclamavam a palavra de Deus fielmente. E de acordo com o aspecto que eu falei na semana passada, proclamava a palavra de Deus de maneira verdadeira, sem negociar, sem fazer nenhum tipo de acréscimo, mas também sem diminuir nada. Eles eram simplesmente profetas do Senhor que proclamavam aquilo que o Senhor os entregava para ser dito. Independente das circunstâncias, independente do que viesse a causar aquilo que era para ser dito. Fazia parte do comportamento dos profetas aproximarem-se do povo e com toda a ousadia no espírito, eles dizerem, assim diz o Senhor. E aí era o início, assim diz o Senhor. E aí depois eles discorriam tudo aquilo que o Senhor tinha a falar. Agora, que cabe uma notinha de rodapé, irmãos. Ser sério não significa ser iracundo, não confunda. Ser sério não significa ser uma pessoa iracunda. Não significa que ser sério você vai agir com truculência. Não é isso. Ser sério significa você agir com reverência diante daquilo que você foi vocacionado a fazer. Exige uma postura de reverência. Isso é tão importante que tem que ser dito no nosso meio, mas isso é dito até fora. Até no aspecto da liderança, fora do mundo cristão, existe aquilo que se chama liturgia do cargo, ou não? Existe a liturgia do cargo, que exige uma vestimenta adequada, um linguajar adequado, um comportamento adequado. Por que seria diferente no nosso meio? Não é? Se temos a mensagem mais importante, que é a palavra de Deus que nós proclamamos. Então significa, de um lado, agir com reverência, mas não agir de forma iracunda, truculenta. Não é isso que eu estou falando. Ou seja, agir com respeito, se comportar com seriedade, também não significa ser indelicado. Não interprete dessa maneira. Não significa ser uma pessoa antissocial, que não se comunica, que é uma pessoa que parece que é um anjo na terra, longe de tudo e de todos. Não é isso que eu estou falando. Ser um líder cristão e agir na postura de seriedade, de piedade, significa, entre outras coisas, saber que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Como disse Salomão no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1, ele disse, tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Então, o líder cristão sabe se comportar de conformidade com o momento, com a ocasião. Ele sabe se posicionar. E se isso deve ser até uma questão de etiqueta para nós, você imagine quando isso é feito de forma proposital, agir ao contrário. Agir de forma
a querer entreter o povo, animar o povo, propositalmente, fazendo disso, de fato, uma filosofia de ministério. Era o absurdo, para não ser mais duro, né? Não é verdade? É coisa séria. Não é momento para estar contando piadas, para estar ali e o povo caindo na risada. Pode acontecer, é que não estou dizendo, no contexto, de repente ali, até quando você vai fazer algo para quebrar a seriedade, você tem que fazer dentro de para quebrar aquele momento solene. Você nota às vezes que o auditório está muito solene, ele está muito. Aí você. Mas tem que ter, até ali tem que ter uma postura para você fazer com elegância. Não é? Assim como faz às vezes Augusto, já viu Augusto contando algumas, né? Hernandes, mas veja, tem uma elegância até no momento, não pode ser uma coisa esculhambada, assim, de todo jeito. Então, o líder cristão, ele sabe se comportar de conformidade com a ocasião, irmãos. Alguém já disse acertadamente o seguinte: o líder cristão deve ser um leão quando está ensinando as verdades divinas. Seu comportamento deve ser destacado pela sinceridade, pela seriedade. Isto porque esse não é o momento para brincadeiras. Porém, ele deve ser um cordeiro quando o estudo, a pregação, o discipulado ou, quem sabe, o aconselhamento termina. Isto posto, a pergunta que cabe a nós é como nós estamos exercendo o nosso papel de liderança cristã. E aí eu não estou preso ao aspecto apenas da igreja, liderança cristã, e eu vou falar um pouco mais detalhadamente, no lar. Até na hora que eu vou corrigir a minha filha, qual é a minha postura? Percebe? Na hora que eu vou realmente exercer aquilo que Deus me chamou a exercer. Na hora que eu tenho que ter uma conversa séria com a minha esposa, qual é a minha postura? Na hora que, de fato, eu tenho que exercer o papel que Deus me chamou a fazer. Não é? Tem que, de um lado, estar com a Bíblia na mão, para que ele entenda que tudo que está sendo dito é a palavra de Deus transmitida, ou diretamente, ou você a interpretando ali, e você, de fato, exercendo o seu papel na função que lhe cabe, com a seriedade que o momento exige. E aí nós estamos ensinando aos nossos liderados a palavra de Deus com essa sinceridade, meus irmãos. Lembrando que os nossos liderados podem ser nossos filhos, nossas esposas, o departamento que nós comandamos na igreja local, não é? Outra função que temos a responsabilidade dada por Deus, até fora desse campo aqui, mas que você, como cristão, exerce uma função lá. E outros dependem de você, da sua voz de comando. Depende daquilo que eles esperam que você fale a ser feito. Eles estão aguardando. Eles estão ali esperando justamente o seu comando, dizendo, faz assim, não faz assim, vai até ali. Pronto, parou. E a maneira que nós exercemos essa função deve exigir, de fato, um aspecto de piedade, seriedade, para cumprirmos bem a nossa função. Lembre que Paulo disse a Tito, no ensino mostra a integridade, ou seja, não negocie, não abra mão, você seja bíblico, mas reverente, com reverência. Não é? Sobre esse magno assunto, ouçamos as Escrituras Sagradas também, quando o próprio apóstolo Paulo, agora ele está escrevendo a sua última carta, pelo menos que está na Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Ele agora está instruindo a outro líder, está instruindo a Timóteo. E ele está no final da vida, o apóstolo Paulo. E ele está, de fato, ali orientando Timóteo a dar continuidade ao ministério, porque Paulo ia sair de cena, Timóteo ia permanecer. E aí no capítulo 4, verso 2, as palavras de Paulo para Timóteo, em um contexto que Timóteo estava de idolatria, em um contexto de violência na cidade, em um contexto dificílimo de ser pastor, de ser líder, de exercer a função.
Paulo não mandou Timóteo fazer outra coisa, senão o que está escrito aqui. Pregue a mensagem, insta em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com paciência. Então nós somos chamados a pregar a palavra, criar as oportunidades, chamados sim a procurar convencer, e para convencer às vezes você tem que desconstruir algo, para lhe convencer daquilo que é o certo, para convencer o outro do que é o certo, você tem que desconstruir o pensamento equivocado dele, para nos errado. Isso não é fácil. Aí ele diz, se necessário, repreenda, mas anime. Por quê? Porque você repreende, às vezes, numa seriedade tal que ele vai e se abate. E aí você, na sabedoria do líder, você já faz o quê? Agora já é o momento de dar uma palavra de ânimo. Vem cá, rapaz. Eu falei isso a você porque é o que você precisa ouvir, necessita ouvir, mas eu te amo, estou junto com você. E agora é o momento. Percebeu o equilíbrio? De um lado, repreensão, do outro já traz uma palavra de ânimo, para mesclar. Não pode ser aquele líder, repito, truculento, que tudo dele é simplesmente apontando, apontando, apontando. Não. Na dimensão que exige, diz assim, também estou aqui para que você conte comigo, para você cumprir o que eu estou exigindo que você faça. Você não está sozinho. Agora eu quero que você faça. Eu exijo que você faça. Agora conte comigo e vamos caminhar junto no que for preciso. Estou animando você para que você cumpra a sua função. Porque a mim, como líder, compete lhe orientar, lhe exortar e levar você, de repente, até arrancar o potencial que há aí, escondido, e que você não está exercendo. Aí ele diz, procure convencer, repreenda, anime, ensine. Ou seja, a repreensão é quando você diz, está errado. A animação é, eita, também falou demais. Não, vem cá, vem cá. Aí você ensina. Ó, está errado, agora eu vou ensinar o que está certo. Ensina. E aí ele diz, com toda paciência. Outra tradução diz, com toda longanimidade e doutrina. Com toda paciência. Então exige o quê? A paciência, o domínio próprio. Ou seja, aqui está subentendido, irmãos, que um líder cristão, entre outras coisas, tem que ser um homem, e aí, se for um aspecto da liderança cristã feminina, um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, porque só assim vai fruir, através dele, o fruto do Espírito, em que um dos aspectos é a mansidão, o domínio próprio, para saber lidar. Porque, repito, ser líder não é fácil. Não é? Então, irmãos e irmãs, que o bondoso Deus ele nos ajude a nos comportar com reverência, piedade, sinceridade, com seriedade no exercício da nossa liderança cristã. Pois é assim que deve proceder o líder cristão. Mas não é somente assim que ele deve proceder. Quando olhamos para o texto, a gente pode enxergar lá também um segundo aspecto, que é o seguinte: o líder cristão deve ter um comportamento que cala a boca dos seus opositores. Percebe? Ele tem que ter um comportamento que, aí nota, ele não vai calar a boca dos opositores agora argumentando, ele cala a boca dos opositores na sua postura, no seu comportamento, nas suas ações. Observem comigo que o texto diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Qual é o objetivo? Para que o adversário seja envergonhado e não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Sendo assim, vamos olhar e procurar entender o seguinte, irmãos. Paulo, ele era, repito, um líder. E ele, na qualidade de um bom líder, estava ali treinando outros líderes. E ele estava aqui exortando Tito. Então, Paulo exorta Tito dizendo que competia a Tito viver a vida cristã de forma exemplar.
É o que nós vimos no primeiro ponto na semana passada. E aí o que significa viver a vida cristã de maneira exemplar? Nas palavras do próprio Paulo a Tito, significa que Tito tinha que ser um líder íntegro e reverente. Significa, melhor dizendo, que Tito tinha que ter uma linguagem sadia e irrepreensível. Perceberam? Ele tinha que ser uma pessoa que ensinava com integridade, tinha que ser reverente, tinha que, acompanhado do seu ensino reverente, ter uma linguagem sadia, uma linguagem irrepreensível. Entrou no aspecto do seu comportamento, das suas ações. Ele tinha que chancelar com a sua conduta o que ele ensinava, com a sua língua. Ou quem já não ouviu aquela frase? O que você faz, fala tão alto, que eu não escuto o que você diz. Você até fala bem, mas o seu comportamento fala mais alto, que faz com que bloqueie os meus ouvidos de ouvir o que você diz. Então ele diz assim: você tem que ser, Tito, um homem íntegro e reverente, um homem de uma linguagem sadia e irrepreensível. Agora surge a seguinte pergunta: por que Tito deveria se comportar desta forma? Aí o próprio texto responde no versículo 8: para que o adversário seja envergonhado. Então o que ele está dizendo é: Tito, você vai fechar a boca do adversário, aqui é singular, mas em uma breve pesquisa que eu fiz, comparando as traduções e o texto grego, dá para colocar no plural e colocar adversários, sem violar o texto, sem violentar o texto. Então ele diz: para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Note que Paulo se inclui. Paulo diz a nosso respeito, que ele está dizendo: olha, Tito, você está aí, distante de mim, estamos separados geograficamente falando, mas o seu comportamento aí tem que ser um comportamento que cala a boca dos nossos adversários, seus adversários que se colocam contra você e contra mim também. E mesmo eu sem estar aí, se você não vigiar, você vai dar razão para que eles falem. Não só de você, mas falem de mim também, porque eles vão falar não do aspecto singular da sua pessoa, eles vão falar da mensagem que você prega. Me atinge aí também. Então o texto, irmãos, ele não perde o sentido se ficar, e não fica errado caso se use uma tradução que tire a palavra adversário do singular e a ponha no plural. Adversários, inimigos. Isto porque, para alguns tradutores, alguns estudiosos, pode ser também colocado assim no plural. Então, eu entendo que fica melhor no plural, porque nós não temos apenas um inimigo, nós temos vários. É claro que na palavra prioritária do apóstolo aqui, a Tito, ele está falando do adversário, ele está falando do inimigo, ele está falando daquele que de fato se coloca como opositor prioritário. Mas nós sabemos que nós temos, no mínimo, 3 inimigos ferrenhos: o próprio Satanás, a nossa carne, o mundo, e tem todos aqueles que estão debaixo desse sistema, que são usados por Satanás, inclinados pelo mundo, para olharem e querer desacreditar a mensagem que nós proclamamos, que nós anunciamos. Sendo assim, Paulo estava dizendo a Tito que, quando ele cultivava as atitudes de um líder cristão, na proporção que ele cultivava essas atitudes, nota, ele não precisava nem entrar num debate de defesa da fé. Aqui não. Em outro momento sim, mas aqui ele está dizendo: não, se você cultiva as atitudes de um líder cristão, automaticamente você está fechando a boca dos críticos. Você está calando os inimigos, porque eles não têm o que dizer. Eles discordarão, mas eles vão olhar e vão ter que se calar diante daquilo que você está proclamando, porque o máximo que eles podem argumentar: isso é uma mentira.
mas não vai haver brechas nenhuma no seu comportamento que leve eles a desacreditarem ou falarem mal daquilo que você está anunciando. A figura que está por trás aqui, vindo à minha mente, é justamente a figura de Daniel, irmãos, no Velho Testamento. Acredito que, se não todos, a maioria já leu, principalmente o texto narrativo do capítulo 1 ao capítulo 6 de Daniel, no Velho Testamento, e do episódio onde os inimigos, os adversários de Daniel se levantam de maneira feroz contra Daniel, em uma inveja tremenda. Por quê? Porque Daniel, um homem de Deus, sem nenhuma pretensão dele próprio, mas apenas porque estava seguindo a palavra de Deus e aprove a Deus, Daniel foi guindado a uma posição de liderança. E isso trouxe ciúmes às pessoas nativas daquela comunidade, porque Daniel, vocês sabem, Daniel estava ali como estrangeiro, Daniel chegou lá como escravo, uma pessoa que não era da terra. Contextualizando, você não é da nossa cidade, você não faz parte, você é de outro lugar, você vem para cá e agora você está sobre mim numa posição de liderança. Isso não é justo. Aí, a turma começou a ficar mimada. Daniel, vocês sabem a história. Daniel está lá, firmado na palavra de Deus, sem negociar princípios. E Deus honrou Daniel, ao ponto que ele é guindado a uma posição de liderança. E ele passa agora a ser um administrador, uma espécie de político naquela época, realmente, administrando ali várias províncias, tendo responsabilidade, tendo que prestar conta. E aí as pessoas raivosas disseram, não dá, a gente vai ter que tirar desculpa a expressão, esse intruso do nosso meio. O cara vem para cá, não é do nosso povo, e agora está aqui. Não. Vamos criar uma cilada para ele. E aí é lindo, porque eles olham e eles não encontram nenhum espaço na vida de Daniel que o desacredite. Mas não é verdade? Não encontram nada. Sabe, a gente já averigou a vida dele, não tem. Aí alguém sacou e disse assim, ó, Daniel, você sabe, é judeu, tem uma fidelidade a esse Deus dele e não abre mão. Inclusive, né, nas tentativas de pegar as falhas de Daniel, eu já vi ele. Fiquei ali observando. E ele, 3 vezes por dia, ele virado para Jerusalém, ele ora a esse Deus. Aí eles criam uma cilada religiosa. Porque todo homem, ímpio, os ímpios, né? E mesmo a gente cristão tem que tomar cuidado com isso, porque a tentação vem. Tem aquele desejo, não tem? De ser alguém. E o cara já era rei e tal. Aí eles vêm com uma proposta, ó, que durante determinado tempo só se adore ao Senhor. Pronto. O homem já quer ser adorado. Viu uma proposta dessa? O rei disse, vou assinar o decreto. Não se presta culto, tem que me adorar. Daniel disse, não vou fazer isso. Isso vai contra. Então, em uma desobediência à lei civil legítima, é quando é legítima, entre a lei civil e a palavra de Deus, Daniel continuou prestando culto e adorando ao Deus dele. E aí, era justamente isso que os inimigos queriam. Porque eles disseram, Daniel não vai negociar. Na hora que ele se curvar, a gente entrega. Aí foram lá e disseram, ó, rei, Daniel está adorando. Ele não negociou. E ele foi parar, para resumir, na cova dos leões. Aprove a Deus livrá-lo. Mas poderia não ter livrado também. Em todo caso, Daniel está ali como um líder cristão, que está calando a boca dos seus adversários com as suas ações, com as suas atitudes. Sendo assim, meus irmãos, voltando aqui ao texto, entendamos que todo esforço que devemos fazer para viver uma vida santa e sem mácula, ensinando, irmãos, corretamente a palavra de Deus na nossa função de liderança cristã, é com o intuito de glorificar a Deus. E, consequentemente, silenciar toda e qualquer acusação dos opositores do Evangelho de Cristo. Que foi isso que fez também o Senhor Jesus. O mataram? Sim.
mas fica provado que ele morreu injustamente, porque em determinado momento Jesus chegou a dizer: quem ousa me acusar de pecado? Ninguém tinha o que dizer dele. Tanto é que tiveram que forjar testemunhas, mentiras, um julgamento totalmente fora do padrão da época, às escondidas, que queriam levá-lo à cruz de todo jeito. E, de certa maneira, era tudo aquilo que estava predestinado para ele passar mesmo. Mas até hoje é provado. Morreu injustamente, né? Não acharam nada ali. Então, meus irmãos, já me encaminhando para o final, o apóstolo Paulo, quando escreve sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 3, ele chega a dizer: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Em outras palavras, como líder cristão, no exercício da nossa liderança familiar, nos departamentos da igreja local, no nosso trabalho, fora da igreja, temos que fechar as brechas contra o nosso principal inimigo, que é o diabo. E as Escrituras Sagradas nos exortam assim: não dê lugar ao diabo, não dê oportunidade a ele. E aí, neste ponto, eu quero abrir um parênteses aqui e fazer uma aplicação geral a todos nós, não apenas àqueles do aspecto da liderança, a todos nós que estamos aqui, aos que nos assistem, aqueles que estão nos ouvindo, por que não dizer, aqueles que nos assistirão depois, se essa mensagem ficar no nosso canal. Nós somos exortados a não conceder ao diabo a oportunidade, irmãos, para que ele nos tente. Somos exortados. Sendo assim, devemos fechar as brechas. Isso significa, na prática, fujamos de tudo e de todos que podem se colocar como instrumento de Satanás para nos tentar e nos desviar da nossa conduta cristã saudável. Fujamos. Paulo diz, por meio das Escrituras Sagradas, em 2 Coríntios 2,11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não lhe ignoramos os seus desígnios. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tomemos cuidado e não demos assim lugar ao diabo. Fechado esse parênteses, volto a dizer que, se é uma exortação geral que envolve a todos os servos e servas do Senhor, saibamos que essa palavra tem maior peso para nós que exercemos a liderança cristã. E eu digo isso com temor e tremor, porque não é fácil estar numa posição como a que eu estou, irmãos, mas é necessário. Daí você pode ter certeza que se eu pudesse escolher de mim mesmo, eu não pregaria uma palavra dessa, porque ela se volta muito mais para mim do que para você. Mas eu sou chamado a pregar todo o desígnio de Deus. Entregar a minha vida e a vida de vocês em oração nas mãos dele, para que ele nos guarde. Para que ele nos guarde. E continuando, eu pergunto: como temos nos comportado, irmãos? Nossas atitudes estão calando os adversários? Ou eles estão tendo motivos para nos criticar, nos apontar e falar mal do Evangelho de Cristo? Se eles tiverem que falar mal de nós, que seja mentira, irmãos. Porque você não é responsável por aquilo que os outros vão dizer sobre você, mas que seja mentira, que seja calúnia. O problema não está necessariamente em eles falarem, o problema está se eles falam com razão. Porque se eles falam sem razão, primeiro, você é inocente pela sua própria conduta. Segundo, pode partir para procurar ver as soluções a serem tomadas. Mas se houver razão no que está sendo dito, pronto, acabou. Não tem o que fazer. Não é? Então, meus irmãos e minhas irmãs, antes de concluir essa mensagem, chamo a atenção de vocês para as seguintes palavras também. O apóstolo Paulo, também em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 21, disse: pois o que nos preocupa
é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Sabe por quê, irmãos? Porque, às vezes, irmãos e irmãs desinformados, eles pensam assim: não, quando eu me converti, então, me converti, minha vida passada morreu, eu agora só presto contas a Deus. Não é assim, não. Paulo diz: compete a nós, sim, andarmos de maneira honesta diante de Deus e também diante dos homens. Então, é justamente porque eu quero andar de maneira digna e honesta diante de Deus que me faz lutar para andar na mesma semelhança diante dos homens. Porque se eu não estiver andando de maneira honesta diante dos homens, automaticamente não estarei diante de Deus. Não tem como. É justamente o que vai mostrar e testificar que a minha conduta diante de Deus é saudável, é o meu comportamento diante do meu semelhante. Diante do meu semelhante. Então, que essa possa ser a nossa meta, não apenas dos líderes da nossa comunidade, irmãos, aqui, mas de todos os membros e congregados da nossa igreja, do nosso campo aqui em Petrolândia. A nossa meta, o nosso alvo, o nosso objetivo. E sabendo que somos falhos, imperfeitos, sim, mas servimos a um Deus que tem prazer em nos ajudar, em nos aperfeiçoar, em nos conceder graça para caminharmos de maneira digna pela qual a vocação fomos chamados. E o nosso maior e melhor, insubstituível exemplo é Cristo, Filho de Deus. Ele andou assim, fazendo a vontade de Deus. Caminhou debaixo do temor do Senhor. E ele disse, e eu falei na semana passada, eu vos dei o exemplo para que vocês agora façam. O exemplo é ele. Nosso modelo é ele. Nosso alvo é ele. Nosso objetivo, fazer a vontade dele. Então, irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem e, consequentemente, da abordagem do texto de Tito, capítulo 2, versos 7 e 8, escrito pelo apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e nós vimos em duas oportunidades como deve ser o comportamento do líder cristão. Na primeira exposição, no domingo passado, analisamos duas atitudes. Foram elas: o líder cristão deve se comportar como modelo dos seus liderados. O líder cristão deve ter um comportamento que preza pela verdade. Já nesta mensagem que eu estou concluindo, acabamos de ver, o líder cristão deve se comportar de maneira séria e piedosa na instrução dos seus liderados. E o líder cristão deve ter um comportamento que literalmente cala a boca dos seus opositores. Que assim seja, em nome de Jesus.